Olá, queridos. Vamos falar mais uma aula. Desta aula nós vamos falar a primeira parte sobre mercantilismo e colonização da América, as práticas que levaram ao desenvolvimento do Novo Mundo, hoje o que nós chamamos de continente americano, como se deu isso, a política econômica da época. E isso nós vamos estudar nesse próximo bimestre. Mercantilismo e colonização da América. Bem, nas aulas anteriores, nós vimos características, uma das principais características do absolutismo foi a forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O Estado tinha total poder nos assuntos econômicos. A intervenção do rei, do monarca, era muito forte. O monarca, auxiliado por seus conselhos, decidia sobre o comércio, estabelecia moeda e concedia monopólios. Então, acredita-se que só um Estado centralizado e regulador das práticas econômicas seria capaz de garantir o enriquecimento do reino. Está aí, né, o governo, o Estado absolutista também acreditava nessa. Então, eles acreditavam que só um Estado, né, rígido, regulador, poderia controlar as suas riquezas. Então, daí a intervenção do rei nos assuntos, juntamente com seu conselho de Estado, de ministros de finanças, né? Então, as práticas mercantilistas, as práticas de intervenção do Estado na economia estavam ligadas também ao poder absoluto do rei, certo? Então, nesse contexto, o rei ele podia ceder às companhias comerciais e, em geral, pertencentes à burguesia. Essas companhias comerciais eram pertencentes à burguesia, tá? E ele concedia a eles o monopólio sobre rotas e fabricação ou comércio de produtos. Então, ele, através das companhias, o rei centrava, né? Ele cedia o controle comerciais a essas companhias de comércio, né? Então, dessa maneira, os estados europeus disputavam entre si a exclusividade de comércio de produtos nas suas colônias. E para certos grupos, né, as vantagens desse sistema eram muitas. Eles conseguiam garantir. A coroa ganhava ao vender os títulos de monopólio às companhias, e essas lucravam com o direito de explorar sozinhas alguns artigos que lhes permitiam impor o preço que quisessem. Já os consumidores saíam perdendo. Muitos produtos essenciais tornavam-se caros e isso dificultava a vida da população. Então, perceba como se deu essa relação comercial através do rei absolutista, né? O rei concentrava o poder, mas ele concedia o monopólio às companhias de comércio que era liderada por burgueses, que tanto a coroa como essa companhia saía lucrando, e quem saía lá no final da meada, quem saía prejudicado era o consumidor, né? E com isso, muitas monarquias elas se estruturaram. Como era o nome dessa prática? Se chamava de mercantilismo. Essas práticas que nós vimos aqui era chamada de mercantilismo. E como eram as atuações mercantilistas? Bem, para acumular o máximo de capital, de riqueza, geralmente na forma de metais preciosos, porque as práticas eram os metais preciosos, não tinha, né, dinheiro como hoje, mas era ouro e prata. Então, para acumular o máximo de riqueza, geralmente ligada aos metais, né, de riqueza, os estados modernos europeus adotavam uma diversidade de estratégias, conhecida como estratégia. Vamos conhecer alguma delas. Por exemplo, balança comercial favorável. O que era isso? Hoje você vê falar em bolsa de valores. A bolsa de valores do país está em alta, investimento na bolsa de São Paulo, Nova York. Então, essas balanças comercial favorável era tipo isso. Então, o que era balança comercial favorável? No comércio internacional, buscava-se vender mais do que comprar para obter saldo favorável. É diferente hoje? Não. Essas práticas ainda hoje são chamadas de capitalistas, né? E quer dizer o superávit, né? Então, quando o comércio internacional eu buscava vender mais e exportar mais para fora e comprar menos, né? E não vamos falar na nossa lógica, né? Os países daquela época eles buscavam vender para fora e comprar pouco, né? Para obter o quê? Um lucro positivo. Tá? Então, vender mais do que comprar para obter um saldo favorável, chamado superávit. Para entender melhor o significado dessa expressão, vamos olhar aqui a instrução.
Como você vê essa balança, por isso se fala balança comercial favorável, o peso da balança está favorável para nós, porque, né, entendeu isso? Você pode ver na bolsa, assista o jornal, que ele vai falar isso, balança, superávit primário, superávit não sei o que, muitos falam, a Bolsa de Nova York cresceu em baixa, o investimento da Bolsa está em alta, entendeu isso? É nessa lógica aqui. Tá? Então, essa balança comercial, vamos supor, hoje era a Bolsa de Valores da época. Então, eu buscava vender mais e comprar menos, certo? Como você vai ver, tá a balança aqui, exportações e importações. Quer dizer, o peso maior tem que ser para as exportações, importações tem que ficar lá embaixo, porque quanto mais eu vendo, mais eu tenho lucro. Quanto mais eu compro, menos eu lucro, entendeu? Metalismo, dentro dessa base tem o metalismo, protecionismo econômico, taxas alfandegárias, aumento das taxas alfandegárias, que vocês vão ver aqui, ó. Metalismo. No antigo regime, o principal indicador de riqueza de um estado era a quantidade acumulada de metais preciosos. Quanto mais tesouro, mais ouro e prata eu tinha, mais eu demonstrava a minha riqueza, que funcionava como uma reserva econômica. Em geral, todas as atividades econômicas, queridos, praticadas pelos reinos da Europa, nesse período, visavam obter riqueza de forma de ouro e prata. Protecionismo. Vocês acham que só agora que existiu? Naquela época, os estados já protegiam sua bolsa, seus cofres, né? Então, os estados cobravam taxas e tarifas na entrada de produtos importados, tornando-os caros, né? Tornando eles cada vez mais caros que os artigos nacionais similares. Essa medida visava dificultar a importação e assim manter a balança comercial favorável a mim, para que eu não tenha prejuízo. Então, havia nessa prática o intervencionismo do Estado baseado em tais concepções, medidas econômicas adotadas pelos governos europeus para obter riquezas que ficaram conhecidas mais tarde como mercantilismo. Isso que vai se tornar essas práticas de balanço comercial favorável, metalismo, protecionismo, vai chamar de mercantilismo. As medidas mercantilistas variavam ao longo do tempo e do local, de local para local, de acordo com as suas condições, particularidades. Então, nem todos tinham, havia uma alternância, né? Aqui na França era de um jeito, em Portugal era de outro jeito, conforme as necessidades, né? As condições de cada. Na Espanha predominou o metalismo, que visava mais os metais preciosos, estimulado pela exploração de metais preciosos nas colônias da América. Na França, a ênfase foi para o fortalecimento da manufatura interna. Então, veja a diferença. Metalismo, manufatura, produção, né, industrial e nas manufaturas, né, interna, e o aumento da oferta de produtos, isso na França. Tanto para o consumo da população como para o comércio. Essa política na França ficou conhecida como colbertismo, né, devido a ela ser executada por Jean-Baptiste Colbert, ministro da corte de Luís XIV. Já na Espanha foi chamado de metalismo, o mercantilismo foi chamado de metalismo. Já na Inglaterra, a Inglaterra incentivou o comércio de seus produtos por meio do desenvolvimento da marinha mercante e do protecionismo. A coroa britânica estabeleceu impostos altos sobre as mercadorias estrangeiras e chegou a proibir desembarque de artigos similares fabricados no solo inglês. E apenas quando algo produzido fora da ilha fosse extremamente necessário, se permitiu. Mas aquilo que eles produziam lá na ilha, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, eles não permitiam ter, porque eles tinham produção daquilo, então que ele necessitava ter. Só aquilo que eles não conseguiam fabricar. Tá? Então, colonização da América e mercantilismo. A partir da expansão marítima, iniciada no século XV, os estados europeus procuraram ampliar suas atividades mercantis por meio da exploração dos domínios marítimos. No continente americano, estabeleceram-se colônias que desempenharam um importante papel na política mercantilista. As colônias tiveram um fator importante nesse processo. As colônias forneciam matérias-primas para a fabricação de produtos manufaturados na Europa, metais preciosos para acumular moedas, principal fonte de riqueza do mercantilismo, os metais preciosos, e também consumir os produtos
manufaturários europeus, já que não podiam fabricar produtos semelhantes. E o comércio de manufaturas da colônia era o monopólio de algumas companhias europeias. Então havia um monopólio comercial, né? No caso de os portugueses impuseram sobre nós o pacto colonial, que o Brasil só podia comprar de Portugal, né? Porque nós éramos colônia de exploração. A exploração econômica das colônias por parte dos monarcas europeus ficou conhecida como política colonialista. Então, a exploração econômica das colônias por parte dos monarcas europeus ficou conhecida como política colonialista. Ela subordinou a América e a África ao sistema econômico das metrópoles. O que são as metrópoles? País que administra, a metrópole é o país que administra e domina militar e culturalmente o território chamado de sua colônia, tá? E essa relação, essa dominação dessas metrópoles ficou conhecido como Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? A colonização do continente americano acelerou o desenvolvimento comercial, né, europeu. Por causa dela, incontáveis riquezas foram transferidas da América para a Europa e se concentraram nas mãos de grupos mercantilistas. Esse processo fortaleceu o desenvolvimento do enriquecimento dos burgueses, como vocês vão ver no mapa, tá? Então, boa aula para vocês, essa primeira parte da nossa aula, ok?